Imagine, você acorda não com o seu despertador habitual, mas com um baque surdo e gutural que faz as paredes tremerem e a cal se esfarelar. Olhando pela janela estreita, você vê uma rua desconhecida, um círculo infinito de fogueiras que se estende até o horizonte e uma floresta aterradora de torres de cerco. A cidade está sitiada. Ontem, você estava discutindo nos comentários de um vídeo e hoje sua vida depende de um pedaço de pão mofado e da resistência dos portões de carvalho. Uma pessoa moderna conseguiria sobreviver a esta situação? Você descobrirá assistindo ao vídeo até o final. Vamos mergulhar no inferno de um cerco medieval. As primeiras horas do cerco são puro caos concentrado. Seu principal problema agora não é o inimigo do lado de fora das muralhas, mas o pânico dentro da cidade. O homem moderno está acostumado ao acesso instantâneo à informação, mas aqui não há nada disso, apenas rumores assustadores. Os moradores correm pelas ruas estreitas, tentando salvar seus bens ou invadindo mercearias na esperança de estocar mantimentos. Sua primeira e mais importante tarefa é não se tornar parte dessa multidão frenética. Em uma cidade medieval sob cerco, uma brutal lei marcial é imposta imediatamente. Se você parecer um elemento inútil e em pânico, será expulso pelos portões à mercê do inimigo para não alimentar mais ninguém, ou enviado para fazer os trabalhos mais sujos e perigosos. O principal conselho nesta fase é a imitação. Você precisa encontrar rapidamente aqueles que permanecem calmos. Geralmente são mestres de oficinas ou veteranos da guarnição que já viram esse tipo de coisa antes. Você precisa se integrar imediatamente à hierarquia. Na Idade Média, a individualidade não era valorizada. Você precisa se tornar um elo útil no sistema, um aguadeiro, um cavador de trincheiras ou um ajudante de ferreiro. Seu cérebro moderno precisa funcionar com cálculos frios. Avalie imediatamente as reservas de água no poço mais próximo e a direção do vento para entender para onde os projéteis incendiários irão voar. O principal é suprimir o medo inicial e perceber que as antigas regras da vida não se aplicam mais. Você pode sobreviver sem comida por várias semanas, mas sem água, a cidade cairá em questão de dias. Os sitiantes sabem disso muito bem. A primeira coisa que um inimigo experiente fará é tentar envenenar ou cortar completamente as fontes de água que abastecem a cidade. Sua prioridade número 1 é controlar o acesso a um poço limpo. Esqueça lavar as mãos na torneira e tomar banho. Cada gota agora é estritamente contabilizada. Nas cidades medievais, os poços muitas vezes ficavam perigosamente perto de fossas sépticas. O risco de contrair disenteria em um espaço confinado é simplesmente enorme. Como uma pessoa moderna, você terá que usar seu conhecimento sobre micróbios, mas deve fazê-lo discretamente. Se você começar a explicar os princípios básicos da microbiologia para guardas supersticiosos, eles o considerarão um louco ou um feiticeiro. Tente apenas ferver a água, se conseguir fazer fogo, ou misturá-la com vinho azedo ou vinagre. Este era o método padrão de desinfecção na época, comprovado ao longo dos séculos. Lembre-se de que, durante um cerco, um gole de água podre mata com muito mais eficácia do que uma flecha inimiga. Monitore constantemente o nível da água nos reservatórios da cidade. Se ele começar a baixar rapidamente, significa que o fim está próximo e é hora de mudar sua estratégia de sobrevivência para uma mais radical e ousada. Esqueça os serviços de entrega e as prateleiras cheias dos supermercados. Logo no início de um cerco, as autoridades da cidade costumam confiscar todo o excedente de comida da população. Sua dieta diária se resume ao chamado pão de cerco. Trata-se de uma mistura duvidosa de farinha, farelo e às vezes até serragem comum para dar volume. A carne será a primeira a desaparecer das prateleiras. Primeiro, os cavalos serão devorados. Depois será a vez dos cães e gatos. Parece macabro, mas essa é a dura realidade da sobrevivência. Seu corpo moderno, acostumado a vitaminas e proteínas de alta qualidade, começará a se deteriorar rapidamente. Seus principais recursos nessas condições são gordura e sal. Se você tiver pequenas reservas, esconda-as como se fossem diamantes raros. O cheiro de comida sendo preparada em uma cidade faminta é quase uma sentença de morte garantida.
Aprenda a comer pouco e muito devagar para enganar seu estômago. Sua tarefa é manter pelo menos um nível mínimo de energia para trabalhar. Não desperdice calorias com vaidade vazia e conversas desnecessárias. Eis um fato histórico interessante. Durante longos cercos, as pessoas costumavam ferver objetos de couro, como cintos ou sapatos, para obter pelo menos um pouco de gelatina. Mas lembre-se de que o couro moderno é tratado com produtos químicos cáusticos. Na Idade Média era completamente natural, então seu cinto de couro atual tem mais probabilidade de envenená-lo do que salvá-lo da fome. Procure grãos escondidos no fundo do porão e guarde cada migalha. A fome não é apenas um estômago vazio, é uma névoa densa na cabeça que impede você de tomar decisões vitais. Em uma cidade fechada, onde milhares de pessoas e centenas de cavalos estão confinados e não há sistema de esgoto, as condições insalubres tornam-se absolutas. A mortalidade por doenças durante cercos muitas vezes excedia as perdas em combate em 5 ou até 10 vezes. Tifo, cólera e disenteria são seus inimigos mais formidáveis. Para as pessoas modernas, acostumadas à esterilidade e aos antissépticos, esta é a fase mais perigosa da sobrevivência. Nossos sistemas imunológicos simplesmente não estão preparados para um coquetel tão agressivo do passado. Sua principal estratégia aqui é o distanciamento. Evite aglomerações, se possível. Na Idade Média, as pessoas não compreendiam as verdadeiras causas das doenças, acreditando que fossem maus cheiros ou castigo divino. Você conhece a verdade sobre as bactérias. Lave bem as mãos, mesmo sem sabão, apenas com areia limpa e água. Nunca toque o rosto com as mãos sujas e tente ficar o mais longe possível de hospitais e locais onde corpos são recolhidos. Se uma verdadeira epidemia tiver começado na cidade, suas chances diminuem a cada hora. A única maneira de sobreviver é praticar uma higiene pessoal rigorosa, na ausência de qualquer higiene ao seu redor. Use vinagre para limpar a pele, se conseguir encontrá-lo em lojas. E o mais importante, durante esse período, qualquer pequeno arranhão pode ser fatal devido à gangrena ou septicemia. Em um mundo onde os antibióticos ainda não foram inventados, a limpeza não é uma questão de conforto, mas sim sua única proteção. Se você foi mobilizado para as muralhas, parabéns. Você está no epicentro dos acontecimentos. A defesa medieval é um sistema complexo e sofisticado. Você precisa saber exatamente onde se posicionar durante um bombardeio. Nunca fique diretamente atrás das ameias de pedra se trabucos pesados estiverem atingindo a muralha. Os fragmentos de pedra agem como estilhaços reais quando atingem o alvo. O melhor lugar para você é em nichos especiais ou sob coberturas de madeira que o protejam dos projéteis inimigos. Você verá com seus próprios olhos como as máquinas de cerco funcionam. Não se trata de belas cenas de um filme histórico, mas de rugidos ensurdecedores, gritos e destroços voando em todas as direções. Se o inimigo erguer uma enorme torre de cerco, sua missão é impedir a todo custo que ele construa uma ponte sobre a muralha. Tudo o que estiver à mão é usado: resina fervente, areia quente despejada sobre as armaduras que literalmente assa o inimigo vivo, ou simplesmente pedras pesadas. Seria incrivelmente difícil para uma pessoa moderna superar a barreira psicológica e matar outras pessoas tão de perto, olhando-as nos olhos. Mas na muralha só existe uma regra: ou você ou eles. Aprenda a recarregar sua besta rapidamente ou a levar pedras pesadas para as catapultas. E fique sempre de olho nas escadas, elas podem estar escondidas nos lugares mais inesperados, sobre a densa fumaça das fogueiras. As muralhas apenas criam a ilusão de segurança, mas também podem se tornar sua armadilha se forem minadas a tempo. O silêncio é o som mais assustador que se pode ouvir durante um cerco. Se o inimigo parar repentinamente de atirar pedras nas muralhas, é bem possível que tenha começado a cavar um túnel sobre os alicerces. Trata-se de uma guerra de minas ocultas. Os sitiantes cavam um túnel sobre a base da torre principal
Instalam ali suportes de madeira maciços e, em seguida, ateiam fogo neles para que a muralha desabe sobre o próprio peso. Como você, uma pessoa moderna, pode perceber isso? Use seus conhecimentos básicos de física. Coloque uma bacia de cobre cheia de água no chão, ou coloque pequenas pedras ou ervilhas sobre ela. A menor vibração da terra revelará o trabalho dos escavadores inimigos. Se ouvir batidas rítmicas e claras vindas debaixo da terra, é hora de soar o alarme imediatamente. Os defensores costumam cavar suas próprias contraminas para interceptar o túnel inimigo e desmoroná-lo. Se você tiver a sorte de participar de uma batalha subterrânea como essa, será a aventura mais aterrorizante da sua vida. Confinamento opressivo, escuridão total, falta de oxigênio e uma luta feroz com facas em uma passagem estreita. Aqui, a habilidade com a esgrima é completamente irrelevante. Apenas sua ferocidade e uma lâmina curta importam. Sobreviver em um túnel como esse é uma questão de extrema sorte e da capacidade de se orientar no espaço apenas pelo som. A guerra subterrânea é uma batalha entre engenheiros e homens-bomba, e sua mente analítica pode ser muito útil para calcular com precisão a direção do túnel inimigo. Um cerco não é apenas um desgaste físico, mas também um terror psicológico constante. O inimigo não se limitará a lançar pedras contra a cidade. Usará barris de alcatrão em chamas, carcaças de animais mortos para espalhar doenças e até mesmo cabeças de defensores caídos para desmoralizar os sobreviventes. Você deve estar preparado para uma privação de sono constante e crônica. Alarmes falsos à noite desgastam os defensores muito mais do que ataques diurnos. Para pessoas modernas, acostumadas ao conforto, ao silêncio e à segurança, essa pressão psicológica será quase insuportável. A cidade gradualmente se transforma em uma lata de sarjeta cheia de teias. O fanatismo religioso crescerá a cada dia que passa. Pessoas exaustas começarão a procurar alguém para culpar por todos os seus problemas. Seja extremamente cauteloso. Qualquer comportamento estranho de sua parte, como tentativas de filtrar a água ou desenhar diagramas incompreensíveis nas paredes, pode ser facilmente confundido com espionagem ou bruxaria proibida. Sua tarefa é se misturar o máximo possível com os moradores locais, participar de orações comunitárias ou reforçar as barricadas. Não se destaque na multidão. A firmeza moral é o seu principal recurso. Se você se deixar levar pela apatia, deixará de prestar atenção à higiene e ao perigo, e esse é um caminho certo e rápido para a morte. Lembre-se de que qualquer cerco é um teste de resistência. Quem cederá primeiro? Aqueles presos dentro do acampamento ou aqueles do lado de fora, que também estão ficando sem suprimentos e enfrentando epidemias em seu próprio acampamento? Fato histórico. Na maioria das vezes, cidades consideradas inexpugnáveis caíam não por causa de um ataque bem-sucedido, mas por causa de uma traição banal. Alguém entre os habitantes ou guardas decidia que sua própria vida era mais valiosa do que a lealdade ao seu senhor e simplesmente abria o portão lateral à noite. Ou então, um motim espontâneo da multidão faminta irrompia na cidade, varrendo as defesas por dentro. É sempre preciso ter um plano B bem definido. Onde exatamente você se esconderá se o inimigo invadir a cidade pelos portões abertos? Estude a arquitetura da cidade em que você se encontra com antecedência. Ruas estreitas e sinuosas formam um labirinto complexo onde você pode se esconder com sucesso das patrulhas. Saiba onde ficam os mosteiros. Às vezes eles tinham direito a asilo eclesiástico, embora no calor da carnificina essa regra raramente funcionasse. Mas, o mais importante, fique de olho no humor da guarnição. Se os mercenários pararem de receber pagamento, serão os primeiros a tentar negociar a rendição com o inimigo. Sua perspicácia política moderna o ajudará a identificar os primeiros sinais da iminente queda da cidade. Os oficiais começam a esconder seus bens valiosos e os guardas fecham os olhos para pequenas infrações. Em um momento tão crítico, é importante estar o mais longe possível dos portões principais e da praça central, onde geralmente ocorre o massacre mais brutal. Sobreviver à fase final de um cerco é a arte de desaparecer a tempo do radar daqueles que buscam presas fáceis.
Quando as muralhas finalmente forem rompidas ou a fome atingir o limite, o ataque final começa. É um caos absoluto, onde não existem mais regras. A menos que você seja um guerreiro profissional, nem tente bancar o herói na linha de frente contra cavaleiros revestidos de aço. Eles foram treinados para matar a vida inteira, e você não. Sua única tarefa nesta fase é sobreviver ao massacre que se inicia na cidade. O inimigo, que invadiu a cidade após um cerco extenuante de meses, estará em uma fúria indescritível. De acordo com as leis da época, a cidade costuma ser entregue aos soldados para saquearem por 3 dias. Este é o período mais terrível para todos os sobreviventes. Seu melhor amigo agora é a completa discrição. Esqueça roupas bonitas, suje o rosto com fuligem ou sujeira, tente se parecer com um mendigo ou uma pessoa gravemente doente. Esconda-se nos lugares mais fétidos e escuros que encontrar, em porões profundos ou valas de esgoto. Se tiver ouro escondido, nem pense em mostrá-lo. Neste momento é a sua sentença de morte, não a sua salvação. Isso lhe garantirá a liberdade muito mais tarde. A regra principal durante o massacre: nunca corra. Uma pessoa correndo é o alvo perfeito para um perseguidor. Tente se esconder e espere em silêncio a primeira e mais terrível onda de violência passar. A maioria dos civis morre nessas primeiras horas pelas mãos de soldados enlouquecidos pelo cheiro de sangue. Se você conseguir sobreviver à primeira noite após a queda da cidade, suas chances de sair vivo desta história aumentam drasticamente. Vamos resumir brevemente tudo o que foi dito. Para sobreviver às condições de um cerco medieval, você precisa seguir rigorosamente 5 regras. Primeiro, torne-se útil imediatamente. Não há lugar para turistas ou observadores em uma cidade sitiada. Suas habilidades como engenheiro, médico ou mesmo suas mãos fortes e trabalhadoras devem servir à comunidade. Pessoas úteis são alimentadas e protegidas até o último momento. Segundo, pratique uma higiene discreta. Sempre ferva a água, desinfete qualquer ferida com vinho e mantenha-se longe de pilhas de sujeira. Seu conhecimento sobre a natureza das doenças é sua principal vantagem, mas use-o discretamente para não levantar suspeitas. Terceiro, administre seus recursos com rigor. Conte cada caloria e não faça movimentos desnecessários. Esconda cuidadosamente seus suprimentos de olhares curiosos. Comida em um cerco é tanto a moeda mais valiosa quanto a própria vida. Quarto, mantenha-se em silêncio e observe atentamente. Não fale muito sobre o futuro ou tecnologias estranhas. Estude a psicologia das pessoas e perceba sinais de possível traição ao seu redor. Seu cérebro é sua arma mais poderosa, não uma espada pesada. E em quinto lugar, tenha sempre um plano de fuga. Conheça a cidade como a palma da sua mão. Você precisa saber de antemão onde se esconder e como sair da cidade pelos esgotos ou por uma passagem secreta e esquecida por todos, caso as muralhas principais caiam. Então, será que o homem moderno pode sobreviver a este pesadelo histórico? Resposta: sim, mas apenas se conseguir eliminar a tempo o homem mimado e acomodado que existe dentro de si. Nosso conhecimento é, de fato, uma grande vantagem. Entendemos como os mecanismos funcionam e como se propagam infecções invisíveis a olho nu. Mas nossa principal fraqueza é a completa incapacidade de nos adaptarmos ao sofrimento físico constante e às condições sanitárias deploráveis. Em tal situação, não será o mais forte fisicamente que sobreviverá, mas sim o mais adaptável. Aqueles que descobrirem como aplicar a lógica fria do século XXI no ambiente hostil do século XIII. O que você acha? Escreva nos comentários quais habilidades modernas te ajudariam a sobreviver a um cerco. E não se esqueça de se inscrever.